apresentei no vídeo anterior, eu vou começar falando um pouco sobre esse vídeo. Aqui eu vou falar brevemente uma contextualização, assim como abordar os conteúdos sobre a educação socioemocional. Eu não vou me aprofundar muito em relação ao conteúdo do BNCC nem dos projetos, porque estes serão vídeos separados. Eu vou falar rapidamente sobre a pandemia. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou falar rapidinho. A pandemia começou em 2020 aqui no Brasil. Foi quando teve a suspensão das aulas presenciais como forma de combate ao contágio do vírus, que a sua principal forma de contágio é pelo ar. E com isso também tivemos o lockdown, que fechou o comércio, tudo que não era essencial foram fechados nesse período. E passamos mais ou menos 1 ano e meio até que a vacina chegou para ajudar a gente nessa luta pela Covid. O próximo slide fala um pouco sobre as aulas remotas. Esse modelo de ensino foi utilizado pelos professores e pelas escolas como forma de amenizar os impactos causados pela suspensão das aulas presenciais. Porém, nem os professores nem os alunos estavam preparados para utilizar esse método de ensino, porque esse método exige dos professores uma nova forma de ensino e dos alunos é uma forma diferente de aprendizado, que não tem a mesma interação professor-aluno em sala de aula. E também tem outro fator que impacta negativamente, é que os alunos não têm a mesma interação com seus pares como numa escola, durante o lanche ou o recreio. E isso é um fator negativo, porque essas interações com seus pares é muito importante para o desenvolvimento dos alunos. A pandemia também trouxe impacto não somente nas escolas, mas em todos os setores. Também na saúde de muitos brasileiros, não só com sintomas já citados, com febre, dor de cabeça, tosse, assim como sintomas psicológicos. Como forma de evitar o contágio, o governo adotou o lockdown, em que só era permitido o funcionamento dos estabelecimentos essenciais, como farmácia, supermercado, entre outros. E o que não era considerado essenciais permaneceram fechados, como cinema, shopping, praia. Outras opções também não tiveram como possibilidade de funcionar nesse período. E como resultado disso, muita gente desenvolveu algum tipo de transtorno, como por exemplo a ansiedade, em que 4 em cada 10 brasileiros tiveram algum sintoma de ansiedade nesse período de pandemia. E no Peru, 4 vezes mais foi o diagnóstico de depressão. Então, podemos notar que houve um grande impacto no psicológico das pessoas. E por isso que é importante a gente debater sobre esse tema nas escolas com os alunos, porque eles também foram afetados. Aqui em Recife houve um caso de ansiedade coletiva, em que os alunos da rede estadual do ensino médio apresentaram sintomas de ansiedade. Aos poucos, os alunos foram chegando à Escola Estadual de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. A tranquila retomada foi bem diferente da correria registrada na última sexta-feira. O pai de um aluno de 15 anos contou que recebeu uma ligação do filho, informando que ele e os amigos estavam passando mal. Ele ficou com crise de ansiedade, ele ficou assim muito assim impaciente, ele ficou preocupado até assim voltar para casa, porque não sabia se ia voltar. Porque da maneira que ele estava totalmente perturbado. Pelo menos 26 estudantes apresentaram falta de ar, tremor e crise de choro. A direção da escola acionou o SAMU para atender os alunos. Nos vídeos enviados à produção da TV Jornal, é possível ver os adolescentes sendo atendidos no pátio da unidade de ensino. Alguns estão nas ambulâncias que foram encaminhadas ao local. Alguns alunos falaram que a crise coletiva de ansiedade atingiu várias turmas da escola e pode ter sido provocada pelo estresse da semana de provas. O pai de uma aluna do 3º ano do ensino médio passava na frente da escola quando viu uma movimentação
Era aluno deitado no chão. Tem alguns assim que, pelo meu perceber, eles estavam desacordados, mas é assim, era como um cenário bastante preocupante, viu? Através de nota, a Secretaria Estadual de Educação e Esportes informou que nenhum estudante foi levado para hospitais. Após atendimento do SAMU, os alunos foram liberados com a chegada dos pais e responsáveis. Ainda segundo a Secretaria, a unidade de ensino desenvolve atividades de educação socioemocional que ajudam a lidar melhor com o distanciamento social e com as mudanças de rotina. Para a psicopedagoga Jorgemima Mesquita, o momento é de diálogo. Os pais e professores precisam ouvir esses adolescentes que muitas vezes falam através de diferentes linguagens. A escuta é o melhor movimento para a gente entender o que se passa no cérebro do adolescente. Então, quando a gente está falando de ansiedade, quando a gente está falando de um grupo de adolescentes, né, que surtaram, que tiveram crises de ansiedade, fica aqui o alerta. Família, escola. Vamos observar as demais facetas das linguagens. E isso não é um caso isolado. É um estudo realizado em São Paulo. 2/3 dos estudantes do ensino médio e fundamental dizem que apresentam sintomas de ansiedade e depressão. E por isso que eu digo que esse tema é muito importante, essa educação socioemocional com os alunos, para que eles saibam lidar com suas emoções e saber o que fazer quando passa por um momento desse, como esse caso citado de ansiedade. Uma pesquisa foi realizada em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial, em que o objetivo era descobrir quais habilidades que o profissional do futuro precisa desenvolver. Entre elas, eles conseguiram listar 15 atividades. São elas: aprendizagem ativa e estratégica de aprendizagem, pensamento analítico e inovação, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, programação, ser orientado ao serviço para o cliente, raciocínio lógico, experiência do usuário, uso, monitoramento e controle de tecnologias, análise e avaliação de sistema, persuasão e negociação. Podemos destacar aqui 2 itens, que é o item 5 e o 8, que é inteligência emocional e resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Esses 2 itens, eles podem ser desenvolvidos por meio da educação socioemocional. E por isso que é importante, entre outros benefícios, o aluno aprender a lidar com suas emoções, porque não só vale para a vida pessoal, como também será importante para a sua vida profissional. Ela é tão importante quanto as disciplinas pedagógicas. E por isso elas estão sendo cada vez mais presentes nos currículos escolares da educação básica. Mas o que é exatamente a educação socioemocional? A educação socioemocional são habilidades desenvolvidas ao longo da vida e do processo de aprendizagem, e que se conecta com a capacidade de cada indivíduo lidar com suas próprias emoções, desenvolvendo autoconhecimento, se relacionar com o outro e ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Estes são alguns exemplos das vantagens que temos em desenvolver essas habilidades com os alunos. Também é comum as pessoas chamarem de inteligência emocional. E são diversos benefícios que a educação socioemocional apresenta para os estudantes. Entre eles está a maior motivação, autoestima, que pode melhorar a autoestima dos estudantes, melhorar a resolução de problemas, gerenciar pensamentos e emoções, melhorar sua comunicação e também a proatividade e a criatividade. Estes são alguns exemplos, mas não se limitam a esse, pois temos muitos outros que podem ser desenvolvidos por meio da inteligência emocional. E no próximo vídeo eu vou apresentar um pouco sobre a BNCC e como que aparece a educação socioemocional dentro dela, porque ela não está explícita, porém podemos observar alguns traços dela dentro das competências. Então até o próximo vídeo.